Bem, pessoal, vamos falar aqui agora nessa aula sobre a criação, tá bom, de documentos no PBDoc, certo? Qualquer documento que você vai criar no PBDoc, seja uma solicitação de documentos que você quer incluir, um relatório de auditoria que você quer incluir, uma ata de reunião, por exemplo, ou a criação de um ofício, de um despacho, você vai usar essa função aqui na página inicial do sistema, né, depois do login, que é criar novo, certo? Esse botão verde aqui. Então, clicando aqui em criar novo, logo nessa primeira opção aqui, que é modelo, você vai ter vários modelos de documentos padrões no PBDoc, despachos, documentos, ofícios, processos, certo? No caso da auditoria, pessoal, a gente trabalha basicamente com 4 tipos de documentos, certo? Que são os despachos, certo? Os ofícios e também o documento externo capturado, que é uma forma da gente incluir arquivos PDF, não é? Como por exemplo um relatório de autoria aqui no PBDoc, tá bom? Tem vários outros documentos aqui, por exemplo, processo administrativo, processo disciplinar. Basicamente a gente não cria processos na AGEA, certo? Lá na CGE geralmente quem cria os processos por padrão são a GAT ou o gabinete, ok? Então vamos focar aqui nos 4 tipos de documentos que nós utilizamos, certo? Eu vou falar primeiro sobre o documento externo capturado, certo? E na outra aula a gente fala sobre os ofícios e despachos. E o que é esse documento externo capturado, Rodolfo? Ele é uma forma da gente subir documentos em PDF, certo? Para o PBDoc. Como isso é útil para a auditoria, ou seja, é uma forma da gente subir uma solicitação de documentos, uma ordem de serviço, uma ata de reunião, um relatório de auditoria, certo? Para que possa ser assinado e tramitado dentro do sistema. Okay? Uma informação importante, o documento externo capturado ele só pode ser incluído em PDF, você só pode incluir documentos no PBDoc no formato PDF. Então aquele relatório de autoria que você faz no Word, você vai ter que salvá-lo como PDF, né, para poder incluir uma planilha, por exemplo, uma planilha que tem um resultado lá dos atendimentos, das recomendações, de um acompanhamento que está no formato Excel, você tem que salvar aquilo ali como PDF para incluir no sistema, certo? Então, dito isto, é essa função, né, documento externo capturado, que vai permitir que a gente suba esses documentos para o PBDoc. E aqui tem um ponto aqui logo abaixo que é bem importante, que é o acesso, certo? Então, por padrão, qualquer documento criado no PBDoc, ele tem esse acesso aqui limitado ao órgão, certo? Ou seja, qualquer documento que eu criar aqui no PBDoc, qualquer pessoa dentro da CGE, que é meu órgão, vai poder visualizar. Então, se eu incluir aqui um relatório de autoria, qualquer pessoa na CGE, não, independente de ser da GE, GCIT, Contadoria, GAT, Gabinete, vai poder ver esse documento, certo? Então, se você quiser mudar esse padrão, que é o que a gente usa na CGE, você tem outras opções aqui. O público seria um tipo de documento que qualquer usuário do PBDoc do estado da Paraíba poderia visualizar, certo? Então, o nosso padrão é só visualização dentro da CGE. Se eu colocar público, um documento que eu criar aqui na CGE vai ser poder visualizado por outros órgãos, pela Secretaria da Educação, Desenvolvimento Humano, Saúde, enfim, qualquer outro usuário da Paraíba no PBDoc, certo? E existe aqui outras opções, tá bom? O que eu trabalho mais eu sei que tem essa opção aqui limitada entre lotações, então só o setor onde o documento está tramitando que pode visualizar. Ou seja, se eu crio um documento na AGE, o documento só vai ser visualizado na AGE. No momento que eu tramitar o documento para o gabinete, para a chefia de gabinete, ele vai poder ser visualizado pelo pessoal da chefia de gabinete. Se eu tramitar o documento para a GAT, vai poder ser visualizado pela GAT, que é a lotação, certo? GAT, chefia de gabinete, contadoria, enfim. Nesse caso, fica fechado na lotação onde eu estou enviando. E tem também o limitado entre as pessoas, ou seja, só a pessoa a qual é destinado o documento, certo? Que vai receber aquele documento é que vai poder visualizar, certo? Então aqui é muito recomendado quando a gente tem informações sigilosas, informações protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ou uma informação que você não queira que seja compartilhada, certo? Então uso limitado entre pessoas, tá bom? Mas padrão é limitado ao órgão, tá bom? Então, isso é para conhecimento de vocês. Aqui embaixo tem a pessoa responsável pela assinatura. Então, geralmente, quem cria o documento
geralmente é quem vai assinar, certo? O que é que muda aqui? Quando é que a gente tem uma mudança aqui? Geralmente quando o pessoal do apoio cria, eu peço para a Carol ou Lígia criarem um documento, e elas criam aqui no PBDoc, mas não são elas que vão ter que assinar, vai ser eu. Então, aqui ela vai, quando ela for criar lá, vamos dizer, Carol, esse documento vai aparecer aqui o nome de Carol, mas quem vai assinar vai ser Rodolfo. Então, ela vai aqui e vai mudar, certo? Para Rodolfo. Mas é só clicar aqui nos 3 pontinhos e mudar, escolher lá o nome de Rodolfo que você altera. Mas por padrão, geralmente a gente cria um documento para a gente mesmo assinar, certo? Todo documento no PBDoc, ele tem uma classificação, que também é um campo obrigatório, certo? Essa classificação é uma forma de ter alguma classificação do documento, sei lá, relatório, associação de documentos, enfim, é um tipo de classificação de documentos, mas que ainda não estamos utilizando aqui no PBDoc, certo? Especificamente aqui na CGE. Então, por padrão, a gente usa uma classificação genérica que tem o código 06, 01, 10, 01, tá bom? Então, qualquer documento que você criar pode usar esse tipo documental inicialmente. E o assunto é a descrição daquele documento, né, PDF que você vai subir. Então, se você está fazendo aqui uma solicitação de documentos, que você quer incluir aqui, uma ordem de serviço, você tem que colocar essa informação do documento. Então, vamos supor, eu estou fazendo aqui uma solicitação de documentos, por exemplo, da ordem de serviço 100/2023, certo? Vamos supor. É importante aqui no assunto a gente detalhar, certo? Essas informações do número da OS, certo? E o tipo do documento, solicitação de documentos ou relatório de autoria, enfim. Por quê? Porque o PB com base no assunto, se a gente precisar recuperar no futuro essa solicitação de documentos, um relatório de autoria, a forma mais fácil da gente encontrar isso aí é fazendo uma busca pelo assunto, certo? Porque o PBDoc ele não busca informações dentro dos documentos em PDF que você inclui. Se você sobe para cá uma solicitação de documentos em PDF, ele não vai procurar informações nos mecanismos de busca dele dentro daquele PDF, apenas no campo do assunto, certo? Então, se eu colocar só solicitação de documentos aqui e esquecer de colocar SOS 100 2023, para eu achar isso no futuro vai ser muito difícil. Ah, Rodolfo, mas eu coloquei aqui dentro do PDF lá meu, tinha lá, que era a ordem de serviço 100 2023. Ele não vai achar, como eu disse, ele não procura dentro do documento que você está anexando, ele vai procurar como referência o assunto. Então, sempre tenta deixar o assunto com informações que você possa recuperar no futuro. Por quê? Daqui a 2, 3 anos você vai lá, eu quero aquela associação de documentos da ordem de serviço 100 2023. Então você vai na ferramenta de busca, de pesquisa do PBDoc, que a gente já viu em outra aula, e digita lá na parte do assunto 100/2023. Pá, ele vai achar a associação de documentos, relatório de autoria e outros documentos que foram criados nessa OS. Então, isso facilita a busca. Então, é muito importante que a gente coloque esse tipo de detalhe aqui, certo? Geralmente, é nesse nível que está aqui. Solicitação de documentos da OS 100 2023, ou relatório de autoria da ordem de serviço 100 2023, ou então ordem de serviço 200 2023, entendeu? Para que no futuro a gente possa encontrar esse documento. E então a gente vai colocar finalmente o documento aqui. Então a gente vem aqui escolher arquivo, vai pegar aquele documento que a gente salvou já previamente como PDF. Aqui eu coloquei só para fins de teste, chamei ele de teste PBDoc. Clico nele aqui e pronto, certo? E aí é o último passo, que é assinar esse documento, para depois, se você quiser, dar uma tramitação para outro setor. E aí, para fazer essa assinatura, você vai clicar aqui em finalizar e assinar, certo? Clica nele, vai aparecer outra tela que vai pedir a sua senha, você vai digitar a sua senha, dar OK e pronto, está com o documento assinado aqui no PBDoc, certo? Bem simples. Quando eu for fazer o ofício, na próxima aula eu vou mostrar essa função, certo? Mas aqui eu queria aproveitar para mostrar outra função, que é o gravar, tá bom? O gravar vai ser útil porque quando você grava, ele permite que você altere esse documento no futuro, certo? Você só vai usar o finalizar e assinar quando você tiver, tá tudo ok. E aí eu clico aqui e resolve tudo, assina e está concluído. Mas se de repente você quer vir aqui, criar essa solicitação do documento, certo? E depois anexar um arquivo, ou principalmente alterar aqui o assunto, outras informações que você não queira ver no futuro, você usa só a opção gravar, certo? Então é uma opção que ele grava o documento lá, mas não fica assinado, então você pode alterar algumas informações aqui.
O gravar também é importante no seguinte caso que eu queria mencionar para vocês. É quando você tem um documento que você quer que outros auditores assinem, tá bom? Por exemplo, um relatório de autoria feito por 3 auditores. Então, o gravar é a opção ideal para a gente fazer, certo? Não dá para fazer um documento com múltiplas assinaturas clicando inicialmente aqui finalizar assinar. Então, se eu tenho um documento que só eu vou assinar, então vem aqui finalizar assinar e resolvo tudo, certo? Mas se eu tenho um documento que eu vou precisar que outras pessoas assinem, eu vou ter que vir obrigatoriamente no gravar, porque eu vou ter que fazer uma configuração adicional. Então vamos fazer esse teste aqui, certo? Então clico em gravar, tá bom? Então o meu documento que eu incluí, ele está aqui, certo? O documento que eu incluí, ele ainda tem um nome TMP de temporário, certo? Que só vai ter, de fato, o nome completo quando a primeira pessoa assinar, a pessoa que criou, tá bom? Mas aqui, como eu falei, eu quero testar, é um documento que eu quero que outras pessoas assinem. Então, gravei, e aí eu vou vir nessa opção aqui, ó, para incluir as pessoas que vão assinar, que é o incluir consignatário. Então, clico aqui, tá bom? E aqui eu vou clicar nesses 3 pontinhos para escolher a pessoa, certo? Então, eu vou colocar aqui 2 consignatários. Vamos colocar aqui Áurea e Elias, por exemplo, certo? Primeiro ponto, vamos colocar aqui Áurea primeiro. Então, digito o nome de Áurea e venho aqui em pesquisar. Logo abaixo, ele mostra aqui o nome de Áurea com o código de usuário dela. Mas se eu quisesse ver todo mundo que está disponível aqui na CGE, se eu clicar em pesquisar, aparece todas as pessoas que usam PBDoc na CGE. Adalberto, Carol, enfim, certo? E aqui também eu chamo a atenção para outro ponto. Se você quiser incluir uma pessoa de outro órgão, por exemplo, um ato de reunião de abertura da autoria, que foi feita com o pessoal da CAGEPA, por exemplo, certo? Então a gente vem aqui, Companhia de Água, certo? E você quer achar a pessoa para assinar, você vem aqui, clica em pesquisar, que você vai ver todo mundo que trabalha na CAGEPA. Ah, mas aí eu sei o nome de uma pessoa, e essa pessoa lá na CAGEPA é, por exemplo, Camila. Então você digita lá, Camila, clica aqui, e aí você acha lá a Camila. Aí seria bom você ter o nome, ou o nome completo da pessoa, né? Porque pode ter mais de uma Camila, ou pedir a essa pessoa o código de usuário do PBDoc, que todo mundo tem, que é esse aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o nosso teste aqui. Eu não quero colocar uma pessoa de fora da CGE, mas é o mesmo processo. Você vai mudar aqui o órgão que você vai procurar a pessoa, mas eu vou colocar aqui um da controladoria, certo? Então cliquei aqui em controladoria, já vou incluir então Áurea, né, que foi o que eu falei, eu vou incluir Áurea e Elias. Então digito o nome de Áurea, clique em pesquisar e aparece aqui Áurea. Eu clico aqui, volta para essa tela, dou OK. Então Áurea já aparece aqui no meu lado direito como uma das pessoas que vão assinar junto com Rodolfo. Aliás, tem até aqui, ó, consignatário. Além de Rodolfo que criou, vai ter Áurea aqui como consignatário, certo? E aqui, se eu tivesse colocado por engano o nome de Áurea, só era clicar em excluir, certo? Dar OK depois que ele excluir o nome de Áurea, tá bom? Então, se eu precisar remover alguém que eu incluí como consignatário, é só vir aqui do lado direito e clicar em excluir. Mas, Rodolfo, você falou que queria incluir Áurea e Elias. Então, toda vez que eu vou incluir uma nova pessoa, eu tenho que vir novamente aqui e incluir só consignatário. Então, clico aqui, incluir consignatário, venho nos 3 pontinhos, digito aqui o nome de Elias, em nome ao usuário, clico em pesquisar, ele está aqui na CGE, né? Mas como eu falei, se eu quisesse pegar uma pessoa de fora do órgão, é só mudar aqui o órgão. E está aqui o nome de Elias, clico, tá bom? Dou um OK aqui. E aqui aparece também os 2 consignatários, Áurea e Elias, certo? Nesse momento, Áurea e Elias não vão visualizar o documento para assinatura. Para que isso aconteça, é importante lembrar, a gente tem que clicar aqui, ó, em assinar, porque quem cria o documento tem que assinar para que os outros demais consignatários possam assinar também. Então, vou clicar aqui em assinar, certo? E aqui ele mostra aqui como é que está o documento. Enquanto o documento não é assinado, ele sempre aparece aqui como minuta, certo? E no caso, quando tem os consignatários, ele fica como minuta também até todos os consignatários assinarem. Clico aqui em assinar, digito minha senha. Pronto. Nesse momento, né, o documento vai então para a assinatura de Elias e Áurea. Nota que aqui nesse momento, aquela numeração que estava com o início TMP temporário, já vira um documento oficial no PBDoc, certo? Que é esse aqui, tá bom? CGE Cap.
esse documento vai aparecer lá na tela inicial de Elias e Áurea. Mas se você quiser passar, eu recomendo o número do documento para eles, né? Manda uma mensagem no WhatsApp, olha, criei aqui esse documento, esse solicitação de documentos para vocês assinarem. Você informa isso e copia esse número aqui, certo? Só copiar, passar para o seu, colar lá e passar para o seu colega de trabalho assinar. Tá bom, pessoal? Mais um ponto aqui que eu destaco é se você quiser anexar um documento, você tem essa opção aqui de anexar, certo? Clica aqui que você vai conseguir anexar. Mas isso aí a gente fala numa próxima aula, quando a gente falar dos ofícios, tá bom? Então, vou aqui finalizando essa aula.